uma das polêmicas é em relação ao Vasco exercer o seu direito de jogar em São Januário, porque ele se fortalece jogando em São Januário. Então nós vimos a estatística. Temporada 2025, as vitórias do Vasco foram todas em São Januário. Fora, o time tem dificuldade, fora de casa não entrega. Não entrega o resultado. Você levantou, inclusive, hoje muito bem, né? Mostra aqui que o Vasco, ao longo dos últimos anos, tem ganho tudo dentro de casa. E aí a questão é, primeira coisa, né? Aquela mística do território hostil, pô, se é interessante pro Vasco isso, para que a gente dispensar nesse momento? Nisso. E aí lembrando, né? Esse é um momento que a gente precisa reerguer esse time, né? Trazer confiança pro time. Então, talvez aí um exercício é interessante que seja feito para que entenda que talvez esse seja um momento de São Januário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a discussão da questão financeira, né? A gente está falando aí de eventos que agora, nesse último jogo, deu ao Vasco em Brasília na casa dos 2 milhões. Foi isso, né? Por conta do público. Um público, a metade do que o Vasco teve no ano passado com o Palmeiras. Sim. Né? No ano passado ficou na casa de 60 mil pagantes e agora na casa dos 30 mil pagantes. Deu uma receita ao Vasco de na casa de 2 milhões de reais. E o que traz de cálculo para o Vasco é que em São Januário o Vasco tem uma receita de um pouco mais de 1 milhão. Então, assim, a gente tem que botar nessa conta o desgaste do jogador, né? Você tem que botar na conta aí também a aproximação para essa torcida off-Rio. Então, assim, chegar a essa conclusão, imagino que para o Pedrinho ele deva ter especialistas para isso, mas não é uma decisão fácil. Né? E é uma decisão que vai trazer. E ele planejou com antecedência até, sim, né? Mas aí veio a Copa do Brasil. Veio... E aí te pergunto eu, dentro aqui uma visão nossa aqui do grupo. O Vasco hoje tem um estádio para 60 mil pessoas. Traga receita. Será que o Vasco sai do Rio? Tendo a possibilidade? Não. Talvez não, né? Então eu acho que tudo isso passa talvez por essa discussão. O Vasco vai precisar de um estádio maior. Vai precisar tratar bem esse torcedor que vai chegar ali, talvez com um restaurante, com um shopping, com um hotel, quem sabe, ali próximo, mas ao mesmo tempo trazendo uma visão de que dentro de casa ele é muito forte, para 40 mil, para 20 mil. Você imagina para 60 mil, o que não seria isso. Eu com o Palmeiras, fazendo exercício aqui, sem... Claro, a gente está aqui conversando, mas esse jogo, se tivesse sido... com o Palmeiras e São Januário, jogou bem. Sim. Jogou bem. Sim. Talvez não tivesse poupado também o Coutinho, o Verratti, talvez teria o desgaste da viagem. Poderiam ter entrado no segundo tempo? Poderiam ter entrado no segundo tempo, o Vasco jogou bem. Isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir também, né? O Palmeiras deixou o Vasco jogar, o Vasco jogou bem, o Vasco surpreendeu, poderia ter sido um outro resultado. Então, olhando o jogo, olhando a situação, e olhando esse jogo, fazendo esse exercício, se pudesse ser em São Januário, era outra questão. Agora, o que a gente precisa discutir sempre é isso. Até onde vai a ambição financeira, né? Até onde vai a necessidade, até onde vai uma oportunidade. Não são decisões fáceis. Não são decisões fáceis. O que a gente precisa deixar sempre no entendimento do torcedor é o seguinte. Ainda que a decisão não seja fácil para o Pedrinho ou para alguém que esteja lá na gestão do Vasco, a decisão tem que ser do Vasco. Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, tem que né? ser do Vasco. O que acontece hoje essa decisão de jogar ou não no Maracanã deveria ser do Vasco. Se o Vasco, ainda que tenha 10 oportunidades de jogar no ano, o Vasco tem que decidir se quer ou não. Jogar em São Januário também deveria ser a mesma visão. E o que me parece, nos dois casos, é que a diretoria hoje decide isso em cima da hora. E isso é muito difícil. Porque me parece que essa tomada, vamos para Brasília, vamos, não vamos, parece que é feito uma semana antes. Quando, no meu entender, se há possibilidade, deveria ter sido tomado no início do campeonato. Gente, vai começar o campeonato, vai ser dessa forma. Vendemos 2 jogos por isso, porque imaginamos isso, e é isso, bem claro. Mas me parece que essa discussão ela acontece durante a semana, que não
não faz muito sentido, né? Até porque, em alguns casos, você já vai chegar com um time desgastado, você vai chegar, talvez, com um time... Você falou agora, descobriu-se que o Coutinho não ia jogar e o Verratti na semana. Será que... Mas esse jogo o Vasco vendeu antes, né? Vendeu antes, né? Aí, há 2 jogos atrás, o Pedrinho justificou que já tinha sido feito uma negociação. Uma venda, né? E aí agora ele replicou essa venda, mas aí foi ele que assumiu e o fez, né? Mas quando isso poderia ter sido feito, já dentro do Ok, dentro de um planejamento. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, o Vasco tem que decidir contra qualquer adversário do Brasil, ou melhor, qualquer adversário, vamos ser mais específico, tá? Porque o objetivo da live é esse. Eles querem tirar o Vasco de São Januário. O título da live é esse. Então, assim, contra os adversários do Rio de Janeiro, o Vasco joga em São Januário ou no Maracanã. O adversário do Brasil, jogos internacionais. O Vasco joga em São Januário no Maracanã. Se ele quiser jogar em São Januário, ótimo. Se ele quiser jogar no Maracanã, melhor ainda para gerar mais receita. Uma coisa que a gente já conversou sobre a concessão pública, sobre a concessão contrato. Né? Os clubes que estão lá, o Flamengo e o Fluminense, as pessoas o Tribunal de Contas está olhando esse contrato? Está olhando se os 2 clubes estão ali cumprindo o que está dentro do regulamento do contrato? E por que tem que impor o Vasco? Não, você joga, a gente vai te pagar aqui o dinheiro da bilheteria, mas o bar, o banheiro, mas não sei o que, não sei o que lá. Pô, o que é isso, pô? E por que em 2 oportunidades, 2 certames foram cancelados mediante a apresentação do valor da proposta do Vasco, né? Tem lá atrás, né? A proposta do Vasco e aí cancelou-se esse... Então, assim, dentro desse contexto... Tem muitas perguntas sem resposta. É por isso que eu digo, Flavinho, então, é por isso que eu digo que o torcedor do Vasco não pode cravar. Cravar, não, joga no Maracanã mesmo. Não, pô, calma aí, cara. Tem muita coisa... Um arcabouço muito grande de situações. O cara cravar ali, não, o Vasco joga, aceita passivamente. É essa passividade do torcedor do Vasco que nós não podemos aceitar. O Vasco não nasceu com a passividade do seu torcedor. Exatamente. Ele não nasceu eu vou complementar aqui, o Marcos Queiroga coloca aqui pra gente, né? A colina é fundamental e é uma grande verdade. A colina é fundamental e o Maracanã também se mostra fundamental ao longo da história, né? Ramon, parabéns a todos os envolvidos. Ramones, estamos aguardando você, irmão, na próxima. Ficamos com um gostinho aqui de saudade, mas você vai estar aqui. Papo bom demais. Muita gente, né, cara? Muitos comentários. A primeira camisa do Vasco é a preta. Porque, olha o que o Márcio trouxe aqui, é verdade. Pois simboliza a escuridão dos mares desconhecidos e o caminho, faixa branca, para as Índias. Inclusive, na inauguração de São Januário... quem cortou a faixa, né? A faixa de inauguração foi um aviador que fez o trajeto pela primeira vez de Lisboa até uma região da África, que eu não me recordo exatamente o país, mas ele tinha feito essa viagem por avião, então ficou reconhecido, e ele veio de Lisboa um avião, viajando até Porto Seguro, na Bahia, vindo para o Brasil como convidado para inaugurar, para fazer essa referência, né? Perfeito. O Vasco, a colônia portuguesa, quando escolhe o nome do Vasco da Gama, exatamente para simbolizar essa identidade vencedora. Perfeito. Né? Essa identidade vencedora de um projeto secular português de encontrar uma rota de caminho alternativo para a Índia, né? E que o Vasco da Gama é o primeiro navegador, né? Diante dessa situação, a chegar lá, né? Claro, começou lá no século XV, no início do século XV, com a tomada lá Ceuta, mas em 1498 ele vai até as Índias, volta. Então, era um grande nome para um clube vencedor. Então, a história vencedora está em toda a essência do Vasco. No nome, no uniforme, no estádio. O torcedor precisa entender isso. Sim. Ainda que, como o nosso irmão aqui, que eu já me perdi o nome lá da Paraíba, não, Manuel Messias, falando que do Patos da Paraíba, falando o seguinte: olha, o time não é vencedor. Ok, o time não é vencedor, mas a história do Vasco é vencedora em si.
E se a gente não fala isso aqui no Paladinos ou em qualquer outro lugar, a gente não valoriza isso, a gente vende muito fácil as soluções para os problemas que o Vasco enfrenta. E vamos lembrar, né? Uma grande instituição, ela é feita também de derrotas, ela é feita... Ih, estão perguntando aqui, a Nike vem ou não vem, hein? O que o Pedrinho coloca é que esse contrato com a Nike, ele tá fechado, né? E isso entra em vigor ano que vem, não é isso? Porque a fornecedora de material, ela precisa de pelo menos um ano para fabricação, para início de fabricação dos materiais. Então foi essa a colocação que foi feita. Há essa expectativa. Pô, mas aí a Nike não vai querer botar a camisa do Vasco Vermelho, não? Igual da seleção brasileira. Pô, as duas instituições têm estatutos que proíbem isso, né? Então, assim, até esse boato que foi colocado dessa... não que isso não pudesse ser amassado, né? Porque é fácil hoje as instituições se corromperem. No Brasil, cara, olha, o Palácio Monre ali no centro da cidade era tombado pelo patrimônio, mas quando decidiram derrubar, derrubou, exato, né? exato. Uma colocação aqui do Marcos Brasiliense, né? Realmente o time precisa se adaptar a jogar fora do Rio. Eu concordo contigo. Pois é verdade. Todo clube que é campeão, ele tem que ganhar dentro de casa e fora, né? Assim que se somam os pontos, né? Mas o fato é que o Vasco, nesse momento, por toda essa turbulência, reforma de estádio, precisa de dinheiro, então precisa captar recursos, né? Essa mexida ela tem que ser, como bem colocou o Rodrigo, ela precisa ser minuciosamente estudada, né? E aí é óbvio, se a gente consegue prever esses riscos de forma planejada, isso fica muito mais simples. Em cima da hora, em cima das coisas, tem coisas aí que a gente ainda não entende, né? O fato nós viramos até piada nessa escolha de técnico agora recente, porque tá demorando muito, né? Então, não se sabe quem escolhe primeiro, se é o novo Papa ou se é o técnico do Vasco. Fica naquela discussão. Mas o fato é que a gente fala hoje em cifras, né? A gente tá até no nosso grupo aqui de conversa sobre Vasco, a gente discute muito isso. O futebol está inflacionado, né? Então, de uma forma geral, a gente está falando em escolha de técnico, estamos falando em reforma, tudo isso é muita grana. Então, a escolha hoje, se vai ser o Fernando Diniz, vai ser A, B, C ou D, a gente espera que seja numa tomada de decisão muito rápida, porque ocorre que o campeonato não espera. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos